Salve galera, mais um vídeo aqui no canal Só para você UFC. Eu sou o Luazito para falar de Série D de decisão, os jogos da oitava rodada da competição. No caso, jogos aí que iniciando aí o retorno, né? No caso, faltam agora apenas 6 rodadas para definir quem serão as equipes que avançarão para a segunda fase. No caso aqui do grupo 1, né, tivemos o duelo entre São Raimundo e o Maitá, terminou empatado em 0 a 0. O Rio Branco venceu o Porto Velho fora de casa por 1 a 0. O Amazonas venceu fora de casa o São Raimundo de Roraima por 2 a 1. E fechando os jogos do grupo 1, o Trem aí já havia vencido na roda anterior o Náutico de Roraima por 5 a 3, agora aplicando uma sonora goleada por 10 a 2. É isso mesmo que eu estou falando, 10 a 2. Ainda, né, no caso ali, mas aí apesar disso, né, nessa goleada, o maior recorde ainda na Série D foi o duelo entre São Caetano e Pelotas, né, onde a equipe gaúcha venceu o São Caetano por 9 a 0. Em 2020 ainda permanece aí como a maior goleada na competição, né, a maior diferença de gols, né, obviamente. E com isso, né, o Trem fecha ali no grupo ali na quarta colocação e a equipe tem o melhor ataque do campeonato aí, com 23 gols, né, sendo incrivelmente, né, 15 gols em 2 jogos. É realmente impressionante. Essa Série D pode nos surpreender, hein? E no caso aqui, rapidamente falar sobre a classificação do grupo 1, né, o Amazonas continua na liderança com 18 pontos, em 8 jogos, 5 vitórias e 3 empates, né, ainda não perdeu na competição. Seguida pelo Rio Branco com 17, o São Raimundo do Amazonas com 14, o Trem com 11 pontos, né, a equipe engata uma sequência de 3 vitórias seguidas e está no G4 ali do grupo 1, o Porto Velho em quinto com 11, São Raimundo de Roraima com 9, o Maitá com 5 e Náutico com apenas 2 pontos. Agora vamos aqui falar agora do grupo 2. Grupo 2, onde os jogos teve a partida que abriu a rodada do grupo, né, foi na sexta-feira, no estádio Ronaldão, né, tivemos o duelo entre Pacajus e Fluminense, né, onde o duelo acabou empatado em 0 a 0. Também tivemos o duelo entre Castanhal e Tocantinópolis, ali, né, o duelo direto ali pelo G4. No sábado também tivemos o duelo entre o 4 de julho contra o Juventude Samos, né, no caso a equipe piauiense abriu 2 a 0 de vantagem, e na segunda etapa a equipe maranhense buscou o empate, terminando assim 4 de julho 2, Juventude Samas também 2. E fechando os jogos do grupo 2, o Motoclube venceu a Tunaluso por 2 a 0. Com o resultado, o Motoclube continua na liderança do grupo com 18 pontos, seguido pelo Pacajus com 15, o Castanhal em terceiro com 12 pontos, em quarto o Tocantinópolis com 12, né? No caso ali o Castanhal acabou ultrapassando pelos critérios de desempate, em quinto o Fluminense com 10 pontos, em sexto o 4 de julho com 8, em sétimo Juventude Samas com 7 pontos e por último a Tunaluso com apenas 2 pontos até então. No caso aqui, né, as equipes piauienses aí tiveram bastante queda no seu rendimento, né? Será que vão reagir? Será que vão conseguir a classificação, né? O Castanhal deu uma boa reagida aí, será que uma das equipes paraenses vai classificar para a próxima fase? E a nossa querida Tunaluso aí, o que está acontecendo? Por que a equipe não está engrenando no campeonato? Será que ainda tem chances? Será que tem esperanças ainda de fazer uma possível classificação? Agora vamos para o grupo 3, né? O grupo 3, onde temos aqui tivemos alguns jogos aqui, no caso o Crato enfrentando o Afogados, né? No caso a equipe pernambucana venceu fora de casa por 2 a 0. Na Arena Pernambuco tivemos o duelo entre Retro FC e o São Paulo Cristal, né? Onde a equipe pernambucana venceu por 3 a 0. Na Arena das Dunas tivemos o duelo entre América de Natal e Icasa, né? No jogo anterior tiveram empate em 1 a 1 e agora o América venceu o Icasa por 3 a 0, né? Uma grande atuação da equipe potiguar e ainda poderia ter cabido mais ali no jogo, né? E fechando os jogos do grupo 3, né, o Souza venceu o Globo por 2 a 1. Com os resultados, né, o Retro continua na liderança do grupo com 20 pontos, seguido pelo Afogados em segundo com 14, Souza com 14 pontos e o América entrando no G4 com 13 pontos. Em quinto lugar o Icasa com 11, em sexto São Paulo Cristal com 10, em sétimo o Crato com 4 pontos e por último o Globo com apenas 2 pontos. Agora vamos para o grupo 4, né? No caso o grupo 4, tivemos o duelo entre Lagarto, né, do Sergipe contra a Jacuipense. A equipe sergipana levou a melhor vencendo por 2 a 1. Outro duelo do grupo que envolvendo equipes baianas, né, no caso o Atlético Alagoas ganhou do CSE por 2 a 1. O Asa, depois de uma sequência de 4 jogos sem vencer, conquistou a vitória sobre a Juazeirense por 1 a 0. E no estádio da Arruda, né, nos últimos dias, onde o Santa Cruz aí comemorou aí os 50 anos do Mundão da Arruda, aí, parabéns aí aos 50 anos do Mundão da Arruda, venceu o Sergipe em casa por 1 a 0, contando aí com a presença da torcida aí, com mais de 20 mil torcedores apoiando o Santa Cruz aí para poder levar a equipe para a próxima fase. Com os resultados, o Asa continuou na liderança do grupo com 14 pontos,
empatado em número de pontos com o Lagarto, né, que é o segundo colocado com 14 também. Em terceiro, o Santa Cruz com 11 pontos, né, com o resultado a equipe entrou no G4. Em quarto lugar, Jacuipense com 10. Em quinto, CSE com 10 pontos. Em sexto, Juazeirense com 9. Em sétimo, o Atlético Alagoense com 8 pontos. E na última colocação, o Sergipe com apenas 6 pontos em 8 jogos. Agora vamos para o grupo 5, né? No caso aqui, o grupo 5, tivemos a partida entre Ceilândia e Anápolis, né? Onde a equipe goiana venceu fora de casa por 2-1. Outra equipe goiana que entrou em campo aí foi o Grêmio Anápolis, que empatou com o Operário por 0-0. O Ação perdeu para o Iporá em casa por 2-1. E fechando os jogos da rodada, o Costa Rica perdeu em casa para o Brasiliense por 1-0. No caso, na rodada anterior, né, a Costa Rica tinha vencido o Brasiliense fora de casa e agora acabou perdendo para o Brasiliense em seus domínios. Com o resultado, o Brasiliense continua na liderança com 19 pontos, né, ficar na frente do Anápolis pelo saldo de gols. O Anápolis é o segundo também com 19, seguido pelo Costa Rica em terceiro com 13 pontos, o Ceilândia em quarto com 11, em quinto o Operário com 11, sexto lugar o Iporá com 9, em sétimo o Grêmio Anápolis com 7 pontos e por último a Ação com nenhum ponto em 8 jogos. Foram 8 jogos, 8 derrotas, 5 gols feitos e 18 sofridos, saldo menos 13. E no grupo 6, né, no caso aqui, tivemos o duelo entre URT e Inter de Limeira, né, no caso, jogo aí bastante movimentado, onde a equipe mineira saiu na frente e a Inter de Mineira foi lá e buscou o empate ali, terminou empatado em 2-2. Outro duelo também terminou empatado em 2-2 no grupo foi o duelo entre Bahia de Feira e Real Noroeste. Na Fonte Luminosa, o Ferroviária recebeu o Caldense, né, venceu ali por 1-0, né, já na rodada anterior também já havia vencido a equipe mineira e agora vencendo novamente aí, conquistando a sua terceira vitória na competição. E fechando os jogos do grupo 6, o Nova Venécia e Pouso Alegre terminaram empatado em 1-1. Com o resultado, o Pouso Alegre continuou na liderança do grupo com 15 pontos, seguido pelo Real Noroeste com 14, Nova Venécia em terceiro com 13 e Inter de Limeira com 13 pontos na quarta colocação. Em quinto lugar, ali, encostado ali, né, o Ferroviária com 11 pontos, o RT com 8 pontos, o Bahia de Feira com 8 e a Caldense na última colocação com apenas 2 pontos. E no grupo 7, né, tivemos aqui, no caso dos jogos da oitava rodada, aqui não tivemos nenhuma equipe vencedora. No caso, todos os jogos terminaram em empate. No caso, o Nova Iguaçu e São Bernardo no estádio Laranjão terminou empatado em 0-0. Com o resultado, a equipe de São Bernardo continuou na liderança com 16 pontos, né, o mesmo número de pontos do Paraná, só que na frente por um gol a mais no saldo de gols. E falando em Paraná, né, o Paraná enfrentou o Santo André fora de casa no estádio Bruno José Daniel e terminou empatado em 1-1. Né? Com o resultado, a equipe mantém ali a vice-liderança. No outro duelo do grupo também tivemos a partida entre Pérolas Negras e Oeste, terminou empatado em 2-2. E fechando os jogos do grupo 7, tivemos Cianorte e o Portuguesa terminou empatado em 1-1. Aí com os resultados, né, temos São Bernardo e Paraná com 16 pontos, respectivamente primeiro e segundo lugar. Em terceiro, Nova Iguaçu com 10 pontos. Em quarto, Oeste com 9. Em quinto, Santo André com 8. Em sexto, Pérolas Negras com 8 pontos. Em sétimo, Cianorte com 7. E por último, a Portuguesa do Rio com 6 pontos. E agora vamos para o grupo 8 aqui, fechando as partidas da oitava rodada. No caso, tivemos o duelo entre Juventus de Jaraguá do Sul contra o Aimoré. O jogo terminou empatado em 0-0. No outro duelo do grupo tivemos a partida entre Caxias e Próspera, né, onde a equipe gaúcha venceu por 1-0. Né? O Caxias emendando a sua terceira vitória seguida. E também no estádio Os Pioneiros, em Pato Branco, tivemos o duelo entre Azures e Cascavel. No caso, a equipe do Azul já havia vencido o Cascavel fora de casa e agora conquistando os 3 pontos dentro de casa contra a equipe do Cascavel. Também o Azures ali continuando na liderança, né? Vem aí uma sequência de 3 vitórias seguidas. E fechando os jogos aqui do grupo 8, tivemos São Luís e Marcílio Dias, onde a equipe do São Luís levou a melhor vencendo por 1-0. Com os resultados, o Azures continuando na liderança com 17 pontos, seguido pelo Caxias com 16, Cascavel com 14, em quarto lugar o Aimoré com 13 pontos, em quinto São Luís com 12, em sexto Marcílio Dias com 8 pontos, em sétimo Próspera com 4 e por último Juventus com apenas 4 pontos também. É assim que encerrou a oitava rodada da Série B. O que você está achando, torcedor? Quem está surpreendendo? Quem está decepcionando? Será que tem alguma equipe que vai reagir? Quem já está quase encaminhado ali para a próxima fase, né? No caso, temos equipes aí com ótimas campanhas, né? Provavelmente daqui 3, 4 rodadas já podemos até ter possíveis definições para a próxima fase, né? Então,
Você acompanha tudo aqui, né, na Série D de decisão no canal Suprema FC, porque aqui tem muita procedência. Valeu!